E aí, galerinha, voltamos aqui do nosso rápido intervalo, beleza? Para a gente continuar falando sobre ímãs, sobre campo magnético. A gente volta agora para falar sobre a lei de Ampere, tá bom? Que é a penúltima parte da nossa revisão. A nossa última parte de revisão é a parte de campo magnético gerado em fios, tá bom? Como é que funciona o campo magnético gerado em fios paralelos, mas a lei de Ampere já vai poder fornecer para a gente uma boa ideia sobre isso. Vamos testar umas questõezinhas também, tanto teóricas quanto práticas. Já já a gente começa a fazer elas, beleza? Então, vamos em diante aqui que a gente vai começar nosso estudo. Regra de Ampere, tá bom? Ou Ampere, se você quiser chamar assim também, tá certo, sem esse último ezinho. Esta regra é uma prática, né? Uma regra prática para a definição do sentido de campo magnético produzido por uma corrente. A gente já viu que existe campo eletromagnético. Olha o que o nome diz: eletro, de eletricidade, e magnético, de magnetismo. Então, durante muito tempo da história da humanidade, eles foram estudados de formas separadas. Você tinha eletricidade de um lado, magnetismo do outro. Hoje em dia já não é assim. A gente fala sobre campo eletromagnético, ou seja, ambos atuam juntos, tá bom? Para que você possa gerar a regra de Ampere. Nesta regra, usamos a mão direita, lembrando aí que a gente, quando fala na parte de magnetismo, mão direita é mão direita mesmo, mão esquerda é mão esquerda mesmo, tá bom? Não, você não pode trocar elas. O dedão aponta o sentido da corrente e os demais dedos o sentido do campo magnético. Então, ó, ficaria como esse desenho que está na figura. Você acocharia, né, o fio como se sua mão estivesse envolvendo ele e o seu polegar esticado, como você vê essa posição de microfone. Ó. Essa situação dos dedos envolvendo o microfone e o polegar seguindo na direção aqui do fio, né? Essa imagem eu já tinha usado antes, mas é uma imagem muito boa, compensa a gente aprender por ela, tá bom? Regra da mão direita permite encontrar o sentido do campo magnético e da corrente elétrica, tá bom? Ambos aí juntos atuando em um sistema. Justamente para lembrar para você o seguinte, não existe campo elétrico e campo magnético de forma separada. Eles atuam juntos, certo? O seu polegar, como mostra a figura, representa o valor da corrente, beleza? O valor da corrente I. E, em homenagem ao ampere, né, você tem a unidade da corrente, que é o ampere, simbolizado aí pela letrinha A maiúsculo, tá bom? Regra do ampere aí, simbolizado pela letrinha A maiúsculo. Dentro desse sistema, você tem o movimento da corrente elétrica. Dentro desse sistema, você tem o movimento aí da corrente elétrica para que você possa possuir esse tipo de movimentação dentro de um fio. Bacana? O fio aí gera a corrente elétrica graças a um gerador ideal, que seria, por exemplo, no nosso caso de pilha, tá bom? Você já deve ter visto uma pilha na sua vida, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Aqui no meio, você vê mais ou menos 1,5 volts, né? 1,5 volts, que seria ali o valor de corrente gerada no meu sistema. Bacana? Desculpa, da voltagem gerada no meu sistema. Isso para a corrente elétrica, beleza? A corrente elétrica aí é feita pelo movimento de elétrons e o sentido do polegar representa essa corrente elétrica. Os dedos da mão, os 4 dedos da mão, quando envolvem o fio, quando envolvem aquele fio, fazem o sentido de campo. Então, se a corrente estiver indo para a direita, né, uma corrente de entrada assim, o fio rota em sentido anti-horário. Se ela tiver uma corrente de entrada, o fio rota em sentido horário. Então, quando eu tenho essa situação aqui, ó, caso eu veja esse desenho de cima, quando eu vejo esse desenho de cima, o que vai acontecer? O fio está vindo para cá e esse campo está rotando em sentido anti-horário, né? Ele está rotando como se fosse contra os ponteiros de um relógio, beleza? Então, sempre o sentido de rotação dos dedos é que vão dar para você o sentido do campo. E o campo magnético em fios condutores são em formatos de argola, bacana? Sempre que você tiver, por exemplo, aqui um fio condutor qualquer, e aqui dentro você tem um formato de argola no meu sistema, beleza? Várias argolas aí
no meu sistema, gerando aquele campo magnético dentro do sisteminha. Beleza? Sistemas em formato de argola. E a argola ela pode girar em sentido horário ou sentido anti-horário, depende da situação aí que você está querendo propiciar a questão. Mas aqui no nosso caso, você pode ter isso de acordo com a corrente, né? Corrente indo para a direita, rotação em sentido anti-horário. Corrente indo para a esquerda, rotação em sentido horário, beleza? Depende aí de onde você vai estar observando, ok? Então, o polegar me dá o sentido da corrente. Os dedos da mão me dão o sentido de rotação do campo, ok? E aí a gente pode comparar esse sistema com o sistema de solenoides, né? Caso eu não tenha um fio retilíneo, se eu tiver um fio encaracolado, como é que funciona ele dentro de um solenoide, por exemplo. Na figura em que são ilustradas as possíveis situações em que ocorre a aproximação e afastamento do polo norte, bem como a aproximação e afastamento de um polo sul magnético. Quando você tem um solenoide, a gente já falou sobre isso também em aulas passadas, o solenoide é uma espécie de cacho, né, encaracolado, que faz passagem à corrente elétrica, faz permissão à passagem da corrente elétrica. A corrente passa por ele porque ele deixa, ele quer que isso aconteça. Só que a corrente gerada em um solenoide não é gerada por uma DDP, como, por exemplo, a corrente da nossa casa. Onde é que você tem corrente elétrica na sua casa? Na tomada. Se você tira o aparelho eletroeletrônico da tomada, ele desliga. Ele não tem mais corrente elétrica percorrendo aquele sistema. No sistema de solenoide, não existe tomada, tá bom? O cara não está com a tomada ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai botar o solenoide em uma DDP, uma diferença de potencial, e vai aproximar dele ou afastar dele um ímã, né? E esse ímã vai fazer um processo que a gente chama de indução eletromagnética, tá bom? É um processo de indução. E a indução, quando a gente fala de uma argola, ela funciona da seguinte forma. O cara tem aqui uma argola carregada, está passando por ela uma corrente elétrica, e aí quando eu aproximo um ímã dela, existe dois momentos, né? Existe um momento em que o ímã é atraído, só que a argola ela nunca vai querer ser atravessada, então quando o ímã chega perto demais, ele é repelido, né? Você tem essa atração e repulsão de forma alternada, beleza? Então ele aproxima, afasta e fica nessa oscilação. E essa oscilação é que produz corrente elétrica. Lembrando aí que o fato de o ímã estar parado não produz corrente elétrica. O que produz corrente elétrica é a alternância, tá bom? É o fato do ímã estar se aproximando, se afastando, se aproximando, se afastando. Belezinha? Então, olha nossos exemplos aqui. Eu vou dividir o nosso exemplo em duas partes. Essa parte da esquerda e a parte da direita. Por quê? A parte da esquerda, percebam que eu estou aproximando um polo norte negativo, polo norte de um ímã, tá bom? Ah, Matheus, esse ímã só tem polo norte. Claro que não. A gente passou uma aula inteira falando que você não pode separar os polos. Aqui é que eu estou aproximando pelo polo norte, tá bom? No lado da direita, eu vou estar aproximando pelo polo sul. São duas situações diferentes. Quando eu aproximo pela parte de polo norte, o que vai acontecer? O campo vermelho, simbolizado aqui pela letrinha B vermelha, é o campo do ímã, do solenoide. E o campo de azul é o campo do ímã. Percebam que eles estão numa situação de atração, né? Estão numa situação de atração. Então, no primeiro momento, aquele solenoide atrai o meu ímã, né? Então, o solenoide funciona como se fosse um polo sul, né? Você gera uma atração. Chega um momento em que ele se arrepende. Como assim ele se arrepende? Ele aí está chegando perto demais. Então, o que ele faz? Ele inverte o seu campo magnético. O campo magnético do ímã não muda. Quem muda é o do solenoide, tá bom? Então, agora, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar o ímã. Velocidade para cá de aproximação, velocidade para cá de afastamento. Então, quando o polo norte chega muito próximo, o solenoide vira outro polo norte e acaba repelindo ele. Quando está com o polo sul, é o contrário, tá bom? Quando você tem uma aproximação pelo polo sul, o campo magnético do solenoide é a favor do campo magnético
do polo sul. Então, ele funciona como se fosse um outro polo sul, né? Gerando ali uma velocidade de afastamento. Ele está empurrando o cara para ir embora. Aqui nessa situação é o contrário. Ah, está muito longe, chega mais. Por quê? Porque eu quero usar você para gerar corrente elétrica. Então, ele puxa ele de volta e gera uma velocidade de aproximação. Então, qual é o bizu? Sempre que for, setinha de mesmo sentido em polo norte, é uma aproximação. Sempre que for setinhas de sentidos contrários, né? Setinhas de sentidos contrários, em um polo norte, é uma velocidade de afastamento, tá bom? De repulsão. No polo sul, sempre que for setinhas iguais, é uma velocidade de repulsão. Sempre que for setinhas diferentes, é uma velocidade de aproximação, né? Não se esqueçam aí, os opostos se atraem. Então, nesse caso, ó, setinha está para a direita, nesse primeiro exemplo aqui, setinha está para a direita e a setinha do ímã está para a esquerda. Gera uma atração. Nesse outro exemplo aqui de baixo, no exemplo 4, setinha do solenoide está para a esquerda, a do ímã está para a direita. Também é uma atração. Nos outros exemplos, 2 e 3, ó, nesse exemplo aqui, setinha da solenoide está para a esquerda e setinha do polo norte também está para a esquerda. Então, você gera uma repulsão, né? Então, em mesmo sentido e direção. E aqui a mesma ideia, beleza? Setinha para a direita também. Então, você também gera uma repulsão. Então, setinhas de sinais iguais, desculpa, setinha com a mesma orientação, repulsão. Setinha com orientações diferentes, atração. Beleza? Bizu é esse aí para você decorar. Então, vamos para as questões. Ah, não, desculpa, tem mais um detalhe. A fórmula que você consegue aplicar a esse sistema. Na imagem, o campo magnético do ímã está escrito pelo azul, enquanto o campo magnético induzido das bobinas está escrito pelo vermelho. ΔB, por sua vez, indica a variação de campo magnético em cada situação. E aí eu tenho a minha equação de variação de campo magnético, que é uma equação que a gente já trabalhou muito ao longo das últimas 3 semanas, eu acho. Então, é uma equação que já é bem conhecida por vocês, beleza? Que diz que a força eletromotriz é igual a menos a variação de fluxo magnético, lembrando que a unidade de fluxo magnético é o Weber, tá bom? Sobre o intervalo de tempo em segundos. Negativo só para dizer que ele é contra o campo magnético, né? Ou a favor do campo magnético, quando ele estiver positivado. Beleza? Tá bom. Agora sim, as questões. Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte. Sobre o fenômeno de indução eletromagnética, assinale somente as alternativas falsas. 1. Quando o ímã é aproximado de uma espira condutora, um campo magnético induzido na espira surge para opor-se contra o ímã. Beleza? Você viu lá que quando o ímã está se aproximando, a esfera condutora, a espira condutora, quer jogar aquele ímã para fora. Então, ele quer se opor. E por isso ela gera uma corrente elétrica. Então, o 1 está verdadeiro, tá bom? A gente já tira a letra B da jogada, só a letra B. 2. Quando tentamos passar um ímã através do interior de uma bobina, num campo magnético, é induzido na bobina. Peraí, me perdi. Deixa eu ler de novo. Quando tentamos passar um ímã através do interior de uma bobina, um campo magnético é induzido na bobina para favorecer a passagem do ímã. Cuidado! Falei para vocês que o ímã ele nunca quer ser atravessado. Então, esse favorecer aí, diz que é falso a afirmativa 2, tá bom? A afirmativa 2 aí é falsa. Tá. Ele não quer ser atravessado, jamais esqueçam disso. A espira não quer ser atravessada. 3. No caso de um ímã não tem velocidade relativa nula em relação à bobina, a força eletromotriz induzida na bobina será diferente de zero, tá bom? Cuidado lá pela força que a gente viu na aula passada, né? Força magnética é igual a Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo. Se a velocidade aqui for zero, se essa velocidade aqui, galera, for zero, fica Q vezes zero vezes B vezes o seno do ângulo. Isso aqui tudo igual a zero. Então, não é diferente de zero, não, tá bom? É igual a zero. Então, a afirmativa 3 também está falsa.
Então, nosso gabarito... Espera aí. Ah, são falsas, ó. Olha aí a pegadinha. São falsas, ele não quer saber qual é a verdadeira. Ele quer saber quais são as afirmativas falsas, tá bom? São falsas as afirmativas. Um está verdadeiro, 2 e 2 não é gabarito, um está verdadeiro, um está verdadeiro. Então, nosso gabarito seria a letra E, tá bom? Afirmativa 2 e a afirmativa 3 são falsas, ok? Tá. Próxima questão. Um ímã tem seu polo sul magnético virado em direção à espira condutora. Quando essa espira passa a afastar-se em relação à situação descrita, assinale o que for correto, beleza? Ele está se afastando. A espira está se afastando. Então, o que vai acontecer? Essa espira vai estar com a velocidade para cá e vai ter um ímã com o polo sul apontado para ela. A espira, ela não quer ser atravessada, mas ela também não quer perder o seu ímã, né? Porque é o ímã que produz corrente elétrica nela, tá bom? Então, à medida que a espira for se afastando, ela vai puxando o ímã em direção a ela. Então, em relação à situação descrita, assinale o que for correto. Se a espira se afasta, a velocidade aqui, velocidade para o ímã também. 1. O ímã será atraído pela espira. Verdadeiríssimo, tá bom? A espira não quer perder o seu ímã. O ímã vai atrás da espira, aonde ela estiver, justamente por quando você tiver essa atração aí. 2. O ímã será repelido pela espira. Falso. E não importa qual é o sentido de polo que ela vai chegar. Se ele chegou pelo polo sul, ele vai ser sempre atraído. Essa palavra repelido aqui, que está falsa, né? A questão agora quer saber os corretos. Ó. Ótimo, então estamos no caminho certo. 3. A corrente elétrica formada na espira terá sentido horário. Cuidado. A corrente chega para cá. Então, a rotação dela, ó, se você usar a regra da mão direita, é em sentido que anti-horário. Bom? Sentido anti-horário. Bacana? Então, não é sentido horário, não. 3 está fora. Que a gente já tem como gabarito a letra C, né? A gente tem como gabarito a letra C. Mas vamos lá, quarta questão, quarta afirmativa, desculpa. Não é possível sabermos o sentido da corrente elétrica, uma vez que não sabemos se a espira encontra-se à direita ou à esquerda do ímã. Bacana? A gente não consegue definir o sentido da corrente elétrica se ele vai se aproximar pela direita ou pela esquerda. Isso é verdadeiro aí. Nosso gabarito realmente seria letra C, ok? Terceira questão, questão da FUVEST, fala o seguinte. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel. Aí eu vou pedir 1 minuto para vocês tentarem fazer a questão. Então, gente, quando a gente tem esse efeito de anel metálico, né, em relação ao ímã, a gente tem que entender o que vai acontecer. O fato de ter alternância, né, aproximação
e afastamento do ímã gera no anel metálico uma corrente elétrica. Bacana? Gera nesse anel metálico uma corrente elétrica. Beleza? Então, a gente tem que saber por que essa corrente elétrica está sendo formada. Primeiro, o ímã está se aproximando, olha a velocidade do ímã, ele está se aproximando por um polo norte. Se a velocidade do ímã é de aproximação, aquele anel, né, aquele anel metálico, vai gerar no próprio ímã uma força de quê? De repulsão. Porque nesse primeiro momento, que ele está querendo se aproximar, o ímã ele não quer ser atravessado jamais. Então, beleza? Está vindo um ímã estranho querendo atravessar o anel. O que é que o anel faz? Repele. Bacana? Ele joga para fora aquela situação. Ele aplica uma força de repulsão entre o ímã e o anel. Bacana? Então, vamos para as alternativas aqui, ver qual seria o nosso gabarito. Letra A. Não causa efeito no anel. Falso, né? Claro que causa, você gera produção de corrente elétrica, você gera uma força de repulsão entre eles. Letra B, produz corrente alternada no anel. Falso, a corrente é contínua, tá bom? Corrente alternada é quando você tem uma variação de corrente elétrica. Letra C, faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Isso aqui acontece no anel, não no ímã. Os polos de um ímã são fixos, tá bom? Você não consegue diferenciá-los e nem separá-los. Letra D, produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o ímã e o anel. Já viu que não é atração, tá bom? É repulsão. E a letra E, que sobrou aí como nosso gabarito, produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre anel e ímã. Beleza? Questão aí também boa de prova, questão que trabalha toda a parte teórica que a gente vem debatendo já há algumas aulas. Ok? Então, próxima questão. Chegamos agora à nossa última parte, né, que vale a pena a gente relembrar aí na nossa revisão já de final de semestre. Que parte é essa? Geradores, né? Geradores aí de corrente elétrica. Partezinha que a gente teve uma aula toda para falar sobre eles. E o que são geradores? Geradores são dispositivos que transformam diferentes formas de energia em energia elétrica, tá bom? Todo tipo de energia que não seja elétrica em elétrica é feita por um gerador. Geradores mais simples, como uma pilha, transforma energia química em energia elétrica, tá bom? Geradores mais robustos, mais compostos, como usinas hidrelétricas, geram a energia de movimento do rio em energia elétrica, entendeu? É uma transformação de várias etapas, aí, não é uma coisa simples de se fazer, beleza? Mas lembrando aí que os geradores têm uma equação, ok? O gerador tem a equação do gerador. Lembrando que geradores também têm o seu rendimento. Não existe gerador ideal, porque todo gerador perde energia ao longo do sistema. Então, você tem a razão entre a tensão e o valor da força eletromotriz. E a equação do gerador diz que é tensão igual a força eletromotriz menos resistência vezes a corrente. Os geradores podem ser associados em série ou paralelo, mas isso aqui não vai ter tanta importância para a gente, tá bom? E o que é mais importante para a gente é sobre potências, beleza? Essa partezinha aqui é uma parte muito importante quando a gente trabalha geradores. Então, você marca ela aí com um coraçãozinho, que é justamente essa parte de potências que é mais cobrada em gerador, beleza? Esse esquema é importante, já passei nas aulas passadas para você poder copiá-lo, bacana? Mas a gente tem que seguir adiante. E uma parte bacana de geradores, quando a gente fala, é sobre o rendimento dele. Para um gerador real, gerador que realmente existe, o valor esperado para o rendimento está no intervalo maior que 0 e menor do que 1. Isso quer dizer que o rendimento é simbolizado pela letra N. Tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Beleza? Não pode se igualar a 0. Se for 0, este rendimento indica que o gerador está com defeito, tá bom? E não pode ser usado. E não pode ser igual a 1, pois desse modo ele seria um gerador ideal, ou seja, você não teria uma resistência interna. Toda a energia química, eólica, hidráulica, é transformada em energia elétrica. E isso não existe em um gerador real, tá bom? É muito comum multiplicarmos o valor do rendimento por 100, justamente para dar a porcentagem. Bacana? Esse fato de multiplicar por 100 é para levar para a porcentagem. Por desse modo, teremos o resultado percentual
do rendimento. Beleza? E aí a gente chega nas questões de gerador. Vamos para a primeira questão. Fala o seguinte: qual será a resistência interna de um gerador que possui uma força eletromotriz igual a 50 volts? Olha aí. Nossa FEM a 50 volts e um rendimento de 60%. Quando percorrido, isso aqui é o valor de N, tá bom? Isso aqui é o valor de E, beleza? Quando percorrido por uma corrente, que é o valor de I, de 2,5 amperes. Beleza. Quando a gente vai realizar esse cálculo do gerador, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é como calcular o valor do seu rendimento. O rendimento do gerador vai ser igual a potência útil sobre a potência total. Bacana? Primeiro passo aí para a gente conseguir achar esse valor de resistor. Só que foi que ele me deu? Ele me deu um valor de 50 volts. Aquele 50 volts é o total do gerador. Eu quero saber só a útil, porque só a útil é que vai ser responsável pela minha formação. Bacana? Rendimento é 60%, ou seja, 60 sobre 100, igual potência útil eu quero descobrir, e a potência total vale 50 volts. Bacana? Então, a minha potência útil seria igual a quem? A minha potência útil seria igual a 60 vezes 50 sobre 100. Bacana? 60 vezes 50 sobre 100. Posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então, a minha potência útil é de 30 volts. Beleza? Então, esse valor de potência aí seria de 30 volts. Sabendo disso, eu posso ir e achar o valor que ele quer, né? Que é o valor da resistência interna desse gerador. Aí eu uso a equação do gerador. U é igual a FEM menos R vezes I. A FEM, né? Que seria essa geração total, vale 50. Só que o útil só é 30. Então, esse 30 é a minha DDP. Ó. 30 é igual a FEM, que é o total, 50, menos o valor de R que eu quero descobrir, vezes o valor de 2,5, né? Que aí é o valor da corrente que eu quero saber. Menos 2,5R está negativo, eu jogo para o outro lado para que ele fique positivo. Então, fica 2,5R igual a 50. O 30 está positivo desse lado, eu jogo para o outro lado, ele vai negativo. Então, fica 2,5R igual a 20. Logo, o valor da resistência é igual a 20 dividido por 2,5, que daria um total de 8, tá bom? 8 ohms. Nosso gabarito seria a letra A. Beleza, galera? Então, deixando a questão um pouquinho no quadro para quem está copiando e repetindo mais uma vez, para que não reste dúvida, o que a gente vai fazer na questão como essa? Qual será a resistência interna de um gerador que possui uma força eletromotriz de 50 volts e um rendimento de 60%, quando percorrido por uma corrente de 2,5 amperes? Rendimento, potência útil sobre a potência total. Rendimento é de 60%, potência útil vale, eu quero descobrir, potência total é de 50, né? Produto meio igual ao produto dos extremos, tenho que a minha potência útil vale 30 volts. E aí eu tenho a equação do gerador, né? DDP é igual a FEM menos R vezes I. Só que a DDP, que é esse valor de U, né? Diferença de potencial, ela vale a potência útil, que é os 30 que a gente achou no primeiro momento. Então, 30 será igual a 50 menos 2,5R. 2,5 vem para cá, está negativo do lado de lá. 30 vai para lá, então ficaria 20 sobre 2,5. Então, daria 8 ohms de valor. Bacana? Então, nosso gabarito, realmente, letra A. E aí a gente chega na segunda questão, que fala o seguinte: tem-se um gerador de FEM igual a 12 volts e uma resistência de 2 ohms. Determine, letra A DDP em seus terminais para que a intensidade da corrente seja 2 e a intensidade da corrente para que a DDP seja de 10, tá bom? São duas partes na nossa questão. Como é que você vai fazer essas partes? São duas partes onde você vai aplicar 2 vezes a equação do gerador. Bom? Para a letra A,
E para a letra B? Letra A, DDP é igual a FEM menos R vezes I. E aqui a mesma coisa, né? DDP é igual a FEM menos R vezes I. Bom, um minutinho para vocês tentarem responder a questão. Essas duas relações que ele passou para a gente, né? A gente consegue substituir dentro das nossas funções. No primeiro momento, ele quer a DDP, ou seja, ele quer o valor de U, para que a corrente seja de 2. A FEM ele já deu, vale 12, menos resistência vale 2, e corrente também vale 2. Então, como é que ficaria a minha DDP? Minha DDP seria 12 menos 2 vezes 2, 4. Então, a minha DDP daria 8 volts, né? Então, essa aqui seria a minha letra A. No segundo momento, o que ele tem? Ele tem que a minha DDP é igual a... não, ele quer saber a intensidade da corrente agora, né? Mudou. Ele quer saber a intensidade da corrente para que a DDP seja 10. Então, ele já deu o valor de U, ó, que é 10. A FEM vale 12, menos resistência vale 2, vezes a corrente, que é o que ele quer descobrir. Então, 2i está negativo, eu jogo para esse lado para que ele venha positivo, então ficaria 2i igual a 12, que já está do lado da direita, né? Só que o 10 está da esquerda, eu jogo ele para a direita para poder isolar o valor de i, que é o que ele quer descobrir. Só que para trocar de lado, ele tem que trocar de sinal, ficaria menos 10. Logo, 2i é igual a 12 menos 10, 2. Então, o valor da corrente seria igual a 2 dividido por 2, que daria 1 ampere, tá bom? Daria o valor de 1 ampere. Então, aqui eu chego ao valor da corrente e da DDP. Bacana? Repetindo aí, deixando para quem está copiando mais um tempinho. Então, repetindo a questão para que não reste dúvidas, tem o seguinte. O gerador, produzindo corrente elétrica, né, tem uma FEM de 12 volts e uma resistência interna de 2 ohms. Determine, letra A DDP em seus terminais para que a corrente que o atravessa tenha uma intensidade de 2 amperes. E aí a DDP, ele quer descobrir esse valor de U, né? E aí ele bota as seguintes condições. A DDP, a FEM vale 12, resistência interna vale 2, e a corrente elétrica ele falou na questão que vale 2 também. Então, ficaria 2 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 12 menos 4, 8, tá bom? Cuidado para não fazer essa subtração primeiro. Primeiro você multiplica, tá bom? Depois você subtrai. Na letra B, ele quer saber o valor da corrente agora, mas a questão já me deu o valor da DDP. A DDP vale 10, a minha FEM vale 12, menos a resistência que vale 2, vezes a corrente que vale I. Então, menos 2I, vem para esse lado, vem positivo 2i, 12 está lá e o 10 está negativo, vai para o outro lado. 12 menos 10, 2, então a corrente seria 2 dividido por 2, que daria 1 ampere, tá bom? Então a gente consegue achar tanto o valor da DDP quanto o valor da corrente. Terceira questão de gerador, fala o seguinte. Uma pilha tem uma força eletromotriz de 1,7 volts. Então, aqui ele já me deu a minha FEM, né? Força eletromotriz 1,7.
No entanto, estabelece uma tensão de 1,5 volts, aqui é a DDP, quando ligada a um circuito. Sabendo que a resistência interna dessa pilha, aqui é o valor de R, tá bom? Calcule a potência dissipada pela resistência dessa pilha. Bom, aqui entra o cálculo de potência, que era um cálculo que a gente ainda não tinha comentado ao longo da nossa aula, mas com certeza é um cálculo que você já sabe. Nesse primeiro momento, você tem que achar a corrente. DDP é igual a Φ menos R vezes I, beleza? Que seria aí o cálculo da corrente. Já tem o DDP, já tem uma força eletromotriz e já tem uma resistência, falta achar a corrente. Depois de achar da corrente, eu boto ela na equação da potência, tá bom? Como é que eu calculo uma potência? Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Então, a potência é igual a R vezes I, só que isso aqui ao quadrado, tá bom? O valor da resistência eu já tenho, o valor da corrente vale I quadrado, que é o valor que eu tenho que descobrir, beleza? Essa aqui é a minha, eu vou fazer para vocês. Vamos lá. Quem seria a minha DDP? Minha DDP vale 1,5 volts. Igual a minha força eletromotriz. Quanto é que vale a minha força eletromotriz? Vale 1,7 volts, né? Você teria essa solução aqui. Menos o valor da resistência, que vai valer quanto? O valor da resistência vai valer 0,25 vezes o valor da corrente, que é o que eu quero descobrir. Beleza. O valor da resistência acompanhando a corrente está negativo. Eu jogo para esse lado, ele vem positivo, que é 0,25I, igual a 1,7. O 1,5 ele está do lado esquerdo. Ele tem que ir para o lado direito para eu poder isolar a minha corrente. Então, já que ele está positivo, ele vai negativo 1,5. Então, 0,25 vezes I seria igual a 1,7 menos 1,5 dá 0,2. Então, o valor da minha corrente seria igual. O 0,2 está isolado daquele lado e o 0,25 ele vai chegar dividindo, né? Então, ficaria 0,2 dividido por 0,25. E isso aqui daria um total de 0,8 amperes, tá bom? Esse aqui seria o valor da nossa corrente. Isso aqui ficou parecendo um O. Deixa eu corrigir. Beleza? Teria um valor de 0,8. Só que não é isso, gente, que a questão quer saber. A questão quer saber a potência que foi dissipada. Então, vou pegar essa corrente e substituir aonde? Substituir aqui dentro, para justamente achar pela equação da potência o valor dela. Então, a minha potência seria igual resistência, que vale 0,25, resistência não mudou, vezes 0,8, só que isso aqui ao quadrado, bacana? Então, ficaria 0,8 vezes 0,8. Logo, a minha potência seria igual a 0,25 vezes 0,64. Então, eu consigo chegar ao valor de potência esperada, né? Qual seria a potência dissipada nesse cara? 0,16 watts de potência. E aí, eu consigo bater no meu gabarito, né? Qual seria meu gabarito? Meu gabarito seria letra A. Bom, explicando mais uma vez para quem teve alguma dúvida e deixando um pouquinho no quadro para quem vai copiar, ele fala que uma pilha, que é um gerador, todo mundo sabe, tem a força eletromotriz de 1,7. No entanto, estabelece uma tensão de 1,5 volts quando ligado a um circuito. Sabendo que a resistência dele é 0,25, calcule a potência dissipada, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer é usar a equação do gerador para poder achar a corrente. A DDP vale 1,5, a Φ 1,7, resistência 0,25. Isso aqui vezes a corrente. Isola algebricamente a corrente e divide, né? 0,2 por 0,25 daria 0,8. Depois eu pego essa corrente e jogo na equação da potência. Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, a minha potência seria resistência 0,25, a própria questão já me deu, vezes o valor da corrente ao quadrado, né?
Então, eu daria 0,25 vezes 0,64, daria uma potência dissipada de 0,16 watts. Bacana? Então, galerinha, a gente vai encerrando aqui hoje não só a nossa aula, mas o nosso semestre, beleza? Foi um prazer acompanhar vocês durante todo esse primeiro semestre. Ainda tem algumas provinhas de recuperação e as provas do segundo bimestre, acho, para vocês fazerem. Mas essa parte de revisão, acho que dá para ter um bom posicionamento do que vai cair, beleza? Então, desejar a todos vocês bons estudos, boas férias também, descansem, que essa parte de descanso também é importante para você conseguir um bom resultado mais lá na frente. E eu aguardo cada um de vocês, certo? Lá em agosto, quando a gente vai voltando aí das nossas férias. Bacana? Então, uma boa semana para vocês, boas férias, até a próxima aula e tchau!